palavra hinterland, do inglês, ou hinterland, do alemão, quer dizer interior ou sertão, mas nos estudos históricos o significado dessa palavra ganha contornos e uma carga maior de significados. No caso do Brasil, mais ainda, se levarmos em conta que ao longo do Brasil colônia e império são a cultura, costumes e tradições da hinterland brasileira que passaram a caracterizar o nosso povo. A própria cidade passou a ser uma continuidade, recebendo o afluxo do campo. Podemos dizer assim que o coração do Brasil se formou nas comunidades interioranas, nos sertões, no espaço florestal do Centro-Sul e nos pampas gaúchos. Os desafios naturais, econômicos e políticos de cada uma dessas regiões formariam tipos específicos, que mesmo não raro compartilhar traços comuns a todos os brasileiros, formaram sua própria cultura, no vasto território que correspondem, e ao longo dos anos traçaram um perfil único, com a cultura própria, diferente dos europeus ou de qualquer outra nação no mundo. Sob certo aspecto, pode-se dizer que são os homens saídos dos chapadões do Centro-Sul e não os saídos do Norte e do Extremo Sul, os que depois de 1822 carregam as maiores responsabilidades na direção da nacionalidade e formam o maior número entre os que dirigem o país durante os dois impérios, ou seja, sob o governo de Pedro I e Pedro II. Basicamente, poderíamos dividir as primeiras populações de origem europeia do século XVI em duas. A primeira camada, composta de elementos nobres, com sangue das mais fidalgas linhagens da Península Ibérica. Os melhores cargos da colônia são exercidos por ela, possui imensos latifúndios agrícolas, numerosas fazendas de criação e tem voto consultivo no governo. Já a segunda camada compõe-se de elementos plebeus, lavradores de Portugal, das regiões do Minho, de Trás-os-Montes, da Extremadura e outros lugares da Península Ibérica. Homens sóbrios e honrados, mas de poucas posses, que obscura e silenciosamente se vão fixando com seus gados grossos e miúdos nos campos e matas do hinterland. A essa primeira camada, constituída da alta nobreza da Europa, vemos grandes mudanças de atitude já desde o primeiro século, graças ao choque de realidade local. Incapaz de sustentar por muito tempo nas grandes cidades os luxos da vida palaciana ao modo europeu, vemos o fluxo gradual e constante dessa nobreza de sangue para as regiões mais remotas do interior e devido à economia da época para a administração dos engenhos de açúcar. Das tradições da antiga nobreza peninsular, nada lhes resta, senão o culto cavalheiresco da família e da honra. Essa é a descrição dos interiores paulistas e mineiros feita por Saint-Hilaire, no princípio do século XIX, a menos indicativa da existência de hábitos de conforto e de luxo entre a nossa aristocracia rural. Normalmente, essa aristocracia é descuidada da cultura do espírito, mas por outro lado, o ensino jesuítico, nos seminários que se espalham durante o período colonial pelo interior de Minas, Rio de Janeiro e São Paulo, possibilita também à nobreza rural uma considerável cultura em humanidades. O gosto pelos livros e pelos estudos clássicos chega a criar verdadeiros autodidatas. O senhor de latifúndios no Brasil se manteria assim encerrado nos sertões, entregue aos seus pacíficos labores agrícolas pelos próximos 3 séculos. Só depois da chegada da família real e expulso o luso dominador, desce das suas solidões rurais para dirigir o país. Essa aristocracia rural, que vivia afastada dos grandes cargos da administração colonial, é de súbito despertada de seu longo silêncio, com a transmigração da família imperial por consequência das conquistas napoleônicas na península. Esse grande acidente histórico vem alterar de forma marcante a vida social e política de nossa nação. A sucessão de transformações que se deram deixaram suas marcas indeléveis no desdobrar dos acontecimentos. Por exemplo, o ardor aventureiro do luso, depois de transformar-se na combatividade impetuosa do bandeirante, cai aos poucos, e no século XIX se extingue totalmente, à medida que o sedentarismo agrícola realiza sua obra de paz e civilização. A nossa sociedade passou por tão grandes transformações que é hoje uma tarefa quase impossível passar uma noção do caráter do povo que a compunha, de sua psicologia e tradições. Aqui está apenas uma tentativa de abordar de forma imparcial
o caráter do brasileiro e da sociedade dos 4 primeiros séculos. Período em que os costumes eram rústicos e austeros, as novas gerações sendo educadas pelas famílias no culto da honradez, da dignidade, do respeito à velhice, tão característicos das gentes rurais. Herdeiros da cultura lusa e transformados pelo habitat rural, pela dispersão demográfica dos campos e pela necessidade de solidariedade na luta. A família rural era a verdadeira escola de educação moral do nosso povo. Para termos um ponto de comparação na história, podemos dizer que ela se organiza à maneira austera e autoritária da família romana. Para dar uma noção do caráter desses primeiros habitantes, é possível também traçar um paralelo entre o marinheiro luso e o bandeirante paulista, como escreve Alcântara Machado. Entre o marinheiro e o sertanista são transparentes as afinidades, resultam das muitas que aparentam com o sertão o oceano. Diante do oceano como diante do sertão, é o mesmo assombro, é a mesma impressão de infinito e de eternidade, é a mesma vertigem. Só eles, imensos e desertos, podem saciar a fome de liberdade sem limites que devora o homem, o nomadismo ingênito que o atormenta, o orgulho de bater-se, fraco e pequenino, contra os elementos desatrelados e de vencê-los. Em paga dessas volúpias sobre-humanas, apoderam-se de todo e para a vida inteira de seus apaixonados. Afeiçoam-lhes a alma e o corpo, este ganha a elasticidade e a robustez dos monstros marinhos e das feras. O andar até ele se modifica, o do mareante balanceado, a refletir o balouço das ondas, o do sertanejo em linha quebrada, a reproduzir o rumo divagante das picadas e dos carreadores. Homem do mar e homem da floresta têm o mesmo temperamento, são igualmente simples e brutais, ingênuos e intrépidos. O oceano e o sertão perseguem-nos por toda a parte, ciumentos, interrompem-lhes os outros amores, absorventes ditam-lhes o destino, e matam-nos quase sempre. Além da família fazendeira, outra verdadeira escola para os jovens no Brasil era o sertão, onde se temperava ao calor do perigo os músculos e o caráter. O sertão preparava os jovens para o exercício das atividades de grande risco e tentadoras pelo ganho. No dizer de Alcântara Machado, uma entrada ao sertão equivale a um diploma, e por isso o menor que aspira à emancipação não se esquece de alegar, como prova bastante de que é homem agencioso e cabal assim em idade, como suficiência para dominar sua fazenda, as viagens em que andou. Francisco Dias da Silva tem apenas 16 anos quando é levado pelo tio, o grande bandeirante Fernão Dias, ao descobrimento da prata em serviço de Sua Majestade. Na entrada de 1673 contra os índios serranos, Manuel de Campos Bicudo é acompanhado do filho, que não tem mais que 14 anos, e 12 ou 14 tem o segundo Anhanguera, ao seguir com o pai na expedição que atingiu o Rio Vermelho, em montaria as tribos goianas. Vão os adolescentes, vão os velhos também. Cerca de 90 anos tem Manuel Preto quando morre de uma flechada em plena floresta. 66 o governador Fernão Dias, ao iniciar a Jornada das Esmeraldas, que termina com sua morte no Arraial do Sumidouro, 7 anos depois. Além da intrepidez e coragem para viver grandes perigos a todo momento em seu dia a dia, podemos delinear outros traços característicos, principalmente do homem rural durante a colônia, como nos relata Oliveira Viana. Há, entretanto, certos sentimentos e certos preconceitos, índices infalíveis de nobreza moral, que têm para esses desdenhados matutos uma significação medievalmente cavalheiresca. O respeito pela mulher, pela sua honra, pelo seu pudor, pela sua dignidade, pelo seu bom nome, por exemplo, ou o sentimento do pundonor pessoal e da coragem física, que faz com que o matuto, ferido na sua honra, desdenhe como indigno de um homem o desagravo dos tribunais e apele, de preferência como nos tempos da cavalaria, para o desforço das armas. Criados na plena liberdade dos campos, acostumados a mandar e a ser obedecidos, esses grandes senhores não se rendem ao servilismo. Não está na sua índole a obediência própria do palaciano europeu. Ao passo que são eles que fundam a monarquia, o seu culto pelo monarca não chega nunca à servilidade.
Leais e constantes ao rei, sempre se conservam diante dele sem a atitude do cortesão, respeitosos, mas dignos, obedientes, mas com hombridade. No trato com as autoridades, essa hombridade chega, às vezes, a tomar uma feição de rebeldia, como é o caso dos paulistas dos séculos 17 e 18. Eles como se sentem humilhados na obediência e acatamento aos representantes do poder colonial. Tão grandes e vivos são seus sentimentos de autonomia e independência. Desde os primeiros núcleos da sociedade vicentista, vemos a formação do clã semi-guerreiro, formado pela mistura de filhos, escravos, índios e agregados. Este grupo se caracteriza pelo extremo desenvolvimento da solidariedade parental. Nos documentos dos 3 primeiros séculos aparecem sempre o senhor e a vasta parentela agindo em comum na defesa e no ataque. É assim que, na famosa bandeira de Antônio Raposo de 1628, em que investe contra as reduções de Guaíra, figuram ao seu lado o irmão, seu sogro, genro e 4 filhos. Nessa época, não era incomum que se realizasse casamento entre parentes. As novas famílias emergentes da família tronco costumavam localizar-se em domínios circundantes ao domínio ancestral, o que concorria para que os entrelaçamentos entre parentes fossem inevitáveis. Daí a amplitude e a poderosa estrutura da gens rural no período vicentista. Dentro do solar fazendeiro, o núcleo familiar era grande, maior do que o do século XIX. Os parentes, já em número considerável, são acrescidos ainda de alguns agregados, que se incorporam à família senhorial como amigos, comensais ou favoritos do senhor. Esse grupo é a força dirigente dos latifúndios. Daí é que partem as ações, de cuja trama se faz a história colonial. O movimento colonizador parte daí. Parte daí também o impulso das bandeiras, a impulsão sertanista e as rebeldias caudilheiras do século XVII. Na classe dos escravos, o elemento vermelho predomina, a princípio. Mais tarde é progressivamente substituído pelo negro. O índio é aplicado nas atividades guerreiras do latifúndio, ou na guarda dos currais longínquos. O mestiço, na maior parte das vezes, é na sociedade colonial um nômade. Liberto do trabalho rural, egresso dos engenhos, mal fixo à terra, a sua instabilidade é evidente. Por isso, o seu nomadismo de caçador se transforma facilmente no nomadismo guerreiro do sertanista. Desde o primeiro século, nós o vemos afluir em tropel ao grito da conclamação, no grupo dos caudilhos ou no corpo das bandeiras. O senhor rural tem todo interesse em conservá-lo assim, infixo e desocupado, junto de si. É ele quem lhe faz a defesa do domínio. É ele quem lhe forma os contingentes sertanistas. É ele o batedor das bandeiras, o seu elemento combativo e guerreiro. Nesses vastos desertos tropicais, mal povoados de vaqueiros intrépidos e de manadas de gado grosso, o domínio fazendeiro está sob a iminência contínua do ataque e da destruição. Na espessura das florestas circundantes, emboscam-se, invisíveis e sutis, as hordas do gentio indomável, prontas para os assaltos dizimadores. Os descimentos e entradas provocam represálias violentas contra o luso que leva pelas armas o povoamento ao interior. Os selvagens reagem, mantendo em torno dos currais e dos engenhos uma sobreonda temerosa. O colono latino tem o recurso das suas armas, das suas clavinas e clavinotes de pederneira, das suas espadas de aço recurvas, da sua estratégia superior. O selvagem o contrabate com armas rudimentares, mas tem a seu favor a força do número, o imprevisto dos ataques, o conhecimento dos meandros da floresta e a tática das tocaias. Os assaltos dos selvagens são tão comuns e ferozes que os engenhos se tornam em verdadeiras fortalezas, com seu corpo de milicianos e o seu arsenal de armas. Frei Gaspar fala de pais de famílias do seu tempo que têm casas fortes como tiveram muitas noutro tempo, com gente suficiente para rebater os assaltos do inimigo. O pelotão de mestiços é como que a blindagem viva do domínio rural. Dentro dessa cercadura tutelar, o domínio se propaga, seguro e desafogado pelos sertões em fora. Dilata-se a área do povoamento, a civilização rural avança, ampliando-se pelo interior.
Se fosse eliminado, em poucos engenhos e currais se submergiriam no tumulto da barbárie tropical, e o povoamento teria que recuar até a costa, parando na linha estreita dos litorais. Por hoje é isso, like se gostou e se inscreva no canal para acompanhar essa sequência de documentários. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.